aí, criaturas da internet, eu sou o Davi Casans, esse é o Ponto em Comum. E o que será um elétron? Uma partícula ou uma onda? Bom, pra acabar com a discussão, ele podia ser chamado de ondícula, entendeu? Onda, partícula, ondícula. Bom, Miguel, valeu a criatividade, mas essa discussão vai muito mais além de uma mera nomenclatura. Ela nos faz compreender um pouco melhor o mundo quântico. As definições dessas duas categorias de coisas parecem não ser muito difíceis. Afinal, uma partícula é um objeto que possui massa e que existe por si só, como uma bola de gude. Já uma onda é uma perturbação em algum meio, como ondulações em uma lagoa. Porém, no mundo quântico, a física em si se torna diferente da de objetos macroscópicos do nosso cotidiano. Então, não podemos usar o nosso senso comum para categorizar um elétron. Precisamos arranjar algum meio objetivo de descobrir isso. Foi aí que foi realizada a experiência da dupla fenda. Mas para entender bem isso, chegou a hora deles, os Hugobertos. Primeiramente, imagine uma partícula macroscópica como uma bola de gude e começássemos a atirar essas bolas contra uma parede. Porém, a única maneira delas chegarem até lá é através de uma única fenda em uma barreira no meio do caminho. O padrão de colisão na parede que encontraríamos seria simplesmente uma faixa de impacto. E se adicionássemos uma outra fenda a essa barreira, encontraríamos apenas uma segunda faixa de impacto na parede. É dessa maneira que partículas se comportam. Já no caso de ondas, como as de uma lagoa, a história é um pouco diferente. Se houver apenas uma fenda, a parede fica marcada com apenas uma faixa, onde as ondas acertam principalmente no centro. Porém, com duas fendas, após passar a barreira, temos duas ondas independentes que se interferem entre si. Existem regiões da parede onde um pico de uma onda pode se encontrar com o da outra, assim se somando e gerando um ponto de colisão. Já em outros lugares, o pico de uma onda pode coincidir com o vale da outra, assim se anulando e gerando um ponto sem colisão. Por conta disso, é gerado um padrão de interferência na parede, que consiste em não somente duas, porém várias faixas de impacto. Bom, Hugobertos, agora que sabemos como uma partícula e uma onda devem se comportar, vamos ver como os elétrons se comportam nesse experimento. Um jato de elétrons foi disparado contra apenas uma fenda. O resultado na parede foi o de apenas uma faixa, igualzinha ao caso da bola de gude. Isso de fato era esperado, pois assim como bolas de gude, elétrons são feitos de matéria, porém em pequenas quantidades. Quando atiramos elétrons por uma fenda dupla, eles então devem produzir duas faixas de impacto, assim como uma boa partícula. Entretanto, não é isso que acontece. O resultado é um padrão de interferência, assim como as ondas de uma lagoa. Bom, e agora? Será que eles são partículas ou ondas? Bom, quem sabe um elétron acaba se esbarrando em outro depois de passar por uma das fendas, assim causando um padrão de interferência. Então, para tirar completamente as dúvidas, cientistas resolveram atirar um elétron de cada vez. Assim, não teria como um interferir no outro. Depois de 1 hora de tiros, para a surpresa de todos, foi encontrado o mesmo padrão de interferência. Não havia escapatória para a conclusão. De alguma forma, um único elétron passava pelas duas fendas ao mesmo tempo, e como uma onda, ele se interferia consigo mesmo. Além disso, matematicamente falando, é como se ele também simultaneamente passasse por apenas uma fenda ou outra, e simplesmente errasse as duas também. É como se todas as possibilidades possíveis acabassem acontecendo ao mesmo tempo. E essa história se torna ainda mais estranha quando se resolveu utilizar alguns equipamentos para observar a trajetória de um elétron individualmente. Quando eles eram observados sendo atirados um de cada vez por uma dupla fenda, o resultado mudava. Obteve-se duas faixas de impacto, o mesmo que aconteceria para bolas de gude. Ou seja,
cada elétron passou a se comportar como uma partícula simplesmente porque estávamos olhando. É como se o simples fato de termos a consciência da posição do elétron, ele mudasse o seu próprio comportamento. É como se esse pequeno objeto soubesse que está sendo observado. Isso tudo quer dizer que no mundo quântico, um objeto como um elétron não está em nenhum lugar específico. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Superposição é o nome desse estágio. Alguns lugares apresentam uma maior chance de encontrarmos um elétron, outros menos. Matematicamente, representamos isso com a chamada função de onda. Essa função não nos diz onde vamos encontrar um elétron, são apenas probabilidades. Olhar para ela é como ver um mapa de incidência de crimes em uma cidade. Esse mapa não nos diz onde o próximo crime vai acontecer, apenas nos diz quais os lugares mais prováveis para isso. Quando observamos o elétron e o encontramos em uma posição específica, nós acabamos de quebrar o próprio modelo matemático, pois passamos a ter 100% de certeza de sua posição, e esse mapa de probabilidades já não serve mais. O colapso da função de onda é o nome desse fenômeno. As implicações desse experimento vão além da simples determinação da natureza dessas partículas subatômicas. Ele nos diz respeito sobre a nossa própria realidade. Quando observamos o posicionamento de um elétron, acabamos descartando todas as outras possibilidades. Porém, elas deveriam acontecer também. E agora, para onde é que elas foram? A resposta é outros universos. Todas as outras possibilidades não deixaram de ocorrer. Elas apenas acontecem em outros universos. Toda vez que um evento quântico acontece, a nossa realidade se divide em várias, cada uma representando um resultado diferente, como vimos no episódio sobre universos paralelos. Por isso, esse experimento é considerado uma boa evidência da existência de universos paralelos. E o que é mais assustador é que esse experimento faz parecer que se ninguém estiver olhando a natureza, ela não precisa se renderizar, assim como um ambiente virtual. É como em um jogo de videogame, no qual, se você estiver longe demais de uma montanha, por exemplo, ela não vai aparecer no seu campo de visão, ou no máximo vai ser um borrão, porque ela na verdade não existe. Você apenas pode vê-la em detalhes se olhar de mais perto. Isso é uma estratégia de se economizar poder computacional, já que os objetos em um jogo não existem de verdade. A imagem deles só passa a ser renderizada se seu personagem olhar para ela. Afinal, para que gastar recursos com algo que ninguém vai estar vendo mesmo? E isso, por fim, abre debate para a discussão se nós vivemos ou não em uma realidade simulada. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. Já que você não pode fazer uma avaliação positiva e negativa ao mesmo tempo nesse vídeo, sugiro que você apenas deixe o seu curtir. E obrigado por assistir. Para mais dualidades, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você diria para um elétron se decidir entre uma onda e uma partícula? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora, com as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!